esse foi um dos raros momentos em que a imprensa soube respeitar o momento da pessoa, o momento em que a pessoa achava que era necessário falar. A notícia que está dominando esse dia de hoje, esse sábado, 29 de janeiro de 2022, e que a gente precisa falar, revela também o verdadeiro motivo do porquê o Thiago Leifert decidiu não mais continuar na Globo, não mais apresentar o BBB. E é uma coisa bastante séria o que levou ele a sair do BBB. Para quem ainda não está sabendo o que está acontecendo, para quem ainda não entendeu o que, se você chegou agora aqui no Faropop, a gente vai te explicar. O Thiago Leifert já estava há algum tempo na Globo apresentando o BBB, cheio de compromissos, e foi uma das coisas que ele reclamou, porque ele trabalhava demais, ele gravava os programas que ele tinha lá, e o BBB também toma bastante tempo, porque eles têm que estar bastante tempo disponível ali para participar das dinâmicas, para assistir o que está rolando na casa, até para eles prepararem o roteiro daquilo que eles vão falar na apresentação. Acontece que em outubro de 2020, a primeira filha dele nasceu e ele mesmo falou que ele não pôde acompanhar isso de perto porque ele estava trabalhando, ele estava apresentando o The Voice e não pôde acompanhar isso de perto. E esse foi um dos raros momentos em que a imprensa soube respeitar o momento da pessoa, o momento em que a pessoa achava que era necessário falar. Todos nós que estamos, de uma certa forma, ligados à imprensa, trabalhando com a imprensa, já sabíamos disso. A gente já sabia que tinha um problema realmente bastante grave envolvendo a família do Thiago Leifert. A gente já sabia que envolvia câncer, a gente já sabia disso, a gente já tinha todas essas informações há bastante tempo. Eu mesmo aqui no canal já sabia disso há bastante tempo, desde basicamente setembro a gente já tinha essa informação. As fontes que a gente consultou já tinham falado isso desde setembro. Então a gente já sabia, desde aquela época que ele anunciou que não ia mais continuar na Globo, a gente já sabia que tinha um motivo bastante forte que envolvia câncer. A gente não sabia, entretanto, quem era a pessoa ligada à família dele que tivesse com câncer. Inicialmente pensou que era o pai dele, o Gilberto Leifert, que inclusive apareceu para defendê-lo naquele post lá do Ícaro Silva. Mas hoje ele veio a público, junto com a esposa, Daiane, confirmar que quem está com câncer na família dele é a filha dele de um ano, de pouco mais de um ano, que ela está com retinoblastoma, que é um câncer nos olhos. Basicamente, é um tumor que surge nos olhos, é algo muito raro, uma doença muito rara. E quando ela aparece em crianças, é um câncer infantil. Foi o principal motivo que fez o Thiago Leifert desistir, pelo menos dar uma pausa na carreira de apresentador, pelo menos dar esse tempo da carreira dele de apresentador e do principal apresentador da Globo, que era para onde ele estava se encaminhando. A gente já sabia que isso era bastante grave, mas ficou surpreso de ver que ele veio a público dizer isso para as pessoas. Porque foi um raro momento em que todos respeitaram o tempo dele. Não é comum você ver a gente aqui desses canais, do nosso canal, no Faropop e vários outros sites e outros canais, saber de uma informação dessa e não querer falar para os outros, porque isso é uma garantia de cliques, isso é uma garantia de audiência enorme. Mas como profissionais de mídia, às vezes a gente também precisa exercer a solidariedade, a gente precisa exercer a empatia, saber o momento certo de falar sobre isso. Thiago Leifert, ele fez o momento certo. Ele não queria falar sobre essa história naquele momento em outubro. Ele não tinha por que falar disso. Talvez ele estivesse guardando aquilo, porque quem já viveu com câncer, isso é uma experiência pessoal, eu posso contar aqui para vocês, fazer um vídeo contando sobre isso, mas quem já conviveu com câncer sabe o momento do diagnóstico é algo extremamente difícil.
o momento da decisão de tratamento, aquela decisão inicial de fazer quimioterapia, de fazer todos aqueles exames. Isso é um baque enorme na vida das pessoas. É um baque enorme. Isso eu falo por experiência própria. Isso é um baque enorme e que às vezes a gente não consegue processar isso a tempo. A gente precisa dar mais um tempinho, a gente precisa deixar um tempinho as coisas rolando para a gente poder entender o que aconteceu, para a gente poder entender quais são os próximos passos, como vai ser o tratamento. Então, o Thiago Leifert, eu achei de tudo isso que está acontecendo com ele, que ele foi bastante maduro em lidar com essa situação, em que ele foi bastante profissional, inclusive, em deixar bastante claro para a Globo que ele não podia seguir apresentando o BBB, porque a família dele precisava dele naquele momento. Ele falou isso várias vezes naqueles posts lá. Teve aquele post com o Ícaro Silva. O Ícaro Silva talvez não soubesse, de fato, o que estava acontecendo na família dele com tanta profundidade. Talvez ele não imaginasse que fosse câncer naquela carta que ele escreveu com relação ao BBB, naquela carta em que ele deixou insinuado de que alguma coisa de fato estava acontecendo na família do Thiago Leifert, que era algo pesado e tudo. Aquela carta, inclusive, a gente fez um vídeo reagindo a isso, inclusive a gente viu um vídeo reagindo a essa treta toda, e a gente percebe que, mesmo naquela carta, o Thiago Leifert já dava sinais de que, de fato, era alguma coisa bastante grave envolvendo a família dele, uma coisa bem pessoal, que fez com que ele abrisse mão de algo que ele gostava de fazer. Porque quem acompanha o Big Brother desde a primeira edição, lá em 2002, já meio que estava cansado de ver as edições do BBB, especialmente as edições que antecederam a estreia do Thiago Leifert. Até 2016 o BBB foi comandado pelo Pedro Bial e havia aquele certo distanciamento já do Pedro Bial com relação ao BBB. Parece que ele não queria mais fazer aquilo, que ele não estava gostando mais. E várias vezes o Pedro Bial também disse que ele não estava querendo mais apresentar o BBB, que ele queria o programa dele. O Thiago Leifert entrou para substituí-lo. No começo as pessoas acharam estranhíssimo, porque é um cara que vinha do esporte, mas depois ele foi pegando jeito. Ele foi melhorando, foi apresentando, ele fez a estreia dele no BBB muito bem. Ele foi muito bem no começo, foi pegando jeito, igual tá acontecendo agora com o Tadeu Schmidt. Foi pegando jeito, foi aprendendo, foi fazendo, pegando jeito, até que ele chegou no ápice, que foi a edição do ano passado. Ele foi o apresentador do BBB que soube segurar o momento em que as discussões dentro do BBB saíam da casa e atingiam todos nós que estávamos aqui fora. Foi aquele momento em que a gente viu as coisas acontecendo lá dentro, aqueles conflitos enormes com a Carol Conká, toda aquela discussão com relação ao Black Power do João. Então isso foi algo que não é para qualquer um segurar. É uma barra que não é qualquer um que vai segurar. E ele abrir mão de algo que ele gostava muito de fazer aquilo, se via nos olhos que ele gostava de fazer aquilo. Inclusive quando ele apareceu com a Juliette, ele estava chorando, ele gostava muito de fazer aquilo. Abrir mão de algo que você gosta de fazer, porque você precisa cuidar de alguém da sua família, é algo difícil. É uma experiência que eu posso dizer pessoal também, porque eu já vivi isso. Eu sei como é que é difícil, eu sei como é que é você ter que abrir mão de muitas coisas para você cuidar de um parente, para você cuidar de alguém da sua família. Thiago Leifert realmente foi bastante maduro em fazer isso, em abrir mão do que ele mais gostava de fazer para cuidar da filha recém-nascida dele. A menina tem pouco mais de 1 ano. O diagnóstico inicial, ele é muito devastador. Acho que uma das sensações mais devastadoras que uma pessoa pode ter na vida é ouvir o diagnóstico que você tem câncer, porque as pessoas associam o câncer com a morte. Eu achei bastante corajoso o Thiago Leifert vir a público, encerrar de vez as especulações, os boatos e dizer que o motivo que fez ele encerrar a participação dele na Globo, encerrar os programas que ele apresentava na Globo, foi por causa do câncer que a filha dele tem. Isso só porque ele notou uma coisa estranha no olhar da criança. E ele
mesmo disse no vídeo que ele relutou muito em falar sobre isso. Ele relutou muito em dizer do porquê que ele estava falando sobre isso. Mas no final ele entendeu que ele precisava alertar os outros pais que estivessem passando por isso. Muito provavelmente lá no futuro, talvez ele volte a fazer as coisas que ele gosta quando a filha dele estiver curada. Talvez ele volte a estar na televisão, a fazer os programas dele na Globo, talvez inclusive até voltando ao BBB, porque é uma coisa que ele gostava de fazer. Foi um dos raros momentos em que a imprensa, os profissionais, a gente teve toda essa solidariedade de lidar com essa situação, esperar o momento em que ele decidiu se abrir e dizer o que estava acontecendo. Se isso tivesse sido vazado, se isso tivesse sido feito de outra maneira, talvez tivesse sido um escândalo, tivesse sido um problema bem maior para ele do que realmente deveria ter sido. A solidariedade, nessas horas, ela conta muito. Isso ajuda muito a quem está passando por um problema sério a se sentir melhor. Então, toda a solidariedade aqui ao Thiago Leifert, à família dele, de uma pessoa que já passou por isso, que sabe o quanto é difícil lidar com câncer, quanto é difícil lidar com todo esse diagnóstico. Posso até fazer um vídeo aqui contando para vocês essa história, mas comenta aí se você quiser saber. Mas fica aqui a nossa solidariedade ao Thiago Leifert e aos colegas de imprensa que também tiveram toda essa solidariedade. Não querer fazer sensacionalismo em cima disso, deixar que o próprio Thiago falasse disso. Foi um exemplo. Há muito tempo que a gente não via isso acontecer. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, ou de seguir o nosso canal em outras plataformas, porque a gente não está só no YouTube. Porque cada vez que você se inscreve ou que você segue o nosso canal, mais essas redes vão espalhar os nossos vídeos. E assim mais pessoas podem chegar aqui no Faropop, podem assistir os outros vídeos, podem gostar de estar aqui com a gente. E a gente vai aumentando a nossa comunidade de popsters. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos. Nesse aqui, eu conto para você um pouquinho sobre a história da Malhação e o porquê que a Globo decidiu encerrar essa série. A gente se vê nesses 2 vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do Faropop. Tchau, tchau!